Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre cabo coaxial. Cabo coaxial, então, para quem não conhece, é o tipo de cabo aí usado para diversas finalidades, não só para rede de computadores. Para bem da verdade, para computadores já faz um bom tempo que ele não é utilizado, né? Mas todos eles têm esse jeitão que aparece aí na figura. Por que eu digo todos eles, né? Porque nós temos mais de um tipo de cabo coaxial. Nós temos vários tipos de cabo coaxial. Eles mudam em relação ao material com que ele é feito, porém, todos eles têm esse mesmo jeitão, essas mesmas características, que é um condutor central. Esse condutor aqui, então, normalmente ele é de cobre, mas ele também pode ser feito de estanho, dependendo do cabo. Em torno dele nós temos um isolante, que ele fala que é um dielétrico, né? Um dielétrico, na verdade, é um isolante sem polaridade. Então você pode considerar que sempre ao entorno do condutor central você vai ter um dielétrico, né? Que é um material isolante. Em volta desse material isolante você tem uma capa metálica, né? É uma proteção. Essa proteção normalmente é uma malha de metal, e essa malha ela também tem características diferentes de acordo com o cabo, né? Normalmente essa malha é medida em porcentagem. Quanto maior a porcentagem da malha, quanto maior a porcentagem que você vê desse material, quer dizer que mais o cabo é protegido contra interferências eletromagnéticas e de radiofrequência, né? Então você tem cabos aí com 68% de malha até 98% de malha, por exemplo. Isso vai depender do cabo, do tipo de cabo que você está comprando e para que ele serve. E em volta do cabo, normalmente nós também temos uma jaqueta plástica, né? Que aí sim é uma proteção mecânica para o cabo, né? Essa proteção ela também pode mudar de cor, às vezes é preta, às vezes é branca, né? Mas todo cabo ele vai ter essa mesma estrutura, né? Ele tem um condutor central, um dielétrico protegendo esse condutor central. Em volta nós temos uma malha que protege o cabo contra interferências eletromagnéticas e então essa capa de plástico aí para proteger o cabo como um todo. E onde que esses cabos são utilizados, né? Então, primeiro, nós temos, como eu disse anteriormente, temos vários tipos de cabo coaxial, né? Alguns dos tipos mais comuns que você vai encontrar é esse daqui, é o RG59. O RG59 normalmente é aquele cabo que você encontra em CFTV analógico, né? Quando você tem essas câmeras de vigilância, como a gente está vendo aqui, ó, eles usam esse tipo de cabo coaxial, né, para transmitir o sinal. Isso para instalação um pouco mais profissional, onde normalmente com aquelas câmeras com mais recursos, né? Existem instalações pequenas onde o pessoal usa um outro tipo de cabo, que é aquele cabo manga, mas não é o assunto aqui da nossa aula. Então, quando você vê uma instalação de CFTV mais profissional, onde as distâncias das câmeras entre a distância e o gravador é um pouco maior, normalmente é utilizado RG59. Um outro cabo também que é utilizado é o RG6. O RG6 ele é similar, né, ao RG59, só que a bitola é maior, ele é um pouco mais grossa. E onde que você encontra o RG6? Você encontra, essa foto aqui eu peguei lá do Wikipedia, mas se a gente olhar aqui, ó, você vê que tem imagina que isso aqui seja um quadro de distribuição de TV a cabo, né? Normalmente esse cabo que vai para a casa do assinante, ele também é um RG59, né? Não é igualzinho, mas ele é similar. Bom, às vezes o pessoal usa o mesmo cabo, às vezes não, mas em termos de tamanho, ele é basicamente o mesmo cabo, também o RG59, né? E esse cabo, então, ele entra aqui numa caixa, e essa caixa aqui, que está do lado de fora do apartamento ou da casa do assinante, o cabo que vai, por exemplo, dentro do prédio, de um andar para o outro, ele pode ser o RG50, o RG6, né? Que ele é um pouquinho mais grosso. Assim como o RG11, que é mais grosso ainda do que o RG6. Né? Então esses cabos, eventualmente, é meio raro, mas eventualmente também são usados em CFTV analógico. Por que eu friso o CFTV analógico? Né? Porque o CFTV IP ele utiliza cabo de rede, né? Ele utiliza a mesma
infraestrutura de uma rede de computadores. E o outro cabo que ele mostra aqui é o RG58. O cabo RG58 ele é muito parecido com o RG59. O RG58 era aquele cabo usado antigamente em redes, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, existem diferenças entre eles, né? Mas o que você mais, assim, hoje em dia, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, onde que você vai encontrar cabo coaxial? Basicamente em CFTV analógico, o pessoal ainda usa muito RG59. Existem alguns outros modelos de cabo coaxial, alguns são um pouco mais finos, outros são mais grossos, né? Mas aí varia um pouco do fabricante e da empresa que está fazendo a instalação. Você vai encontrar o cabo coaxial RG59 também em TV a cabo. Ele é muito usado, inclusive, por essas empresas que oferecem o combo, né? Dentro da casa do assinante chega a TV a cabo, chega a telefonia fixa e chega a internet. Tudo isso trafega por um cabo coaxial. E esse RG58 aqui você dificilmente vai encontrar porque é um tipo de cabo mais antigo, né? Hoje em dia você não encontra mais esse cara para vender. Mas por que a gente fala sobre esses caras, né? A gente já chega lá. Antes vamos dar uma olhada nos conectores que você encontra para esses caras. Um dos conectores mais encontrados, esse daqui, é o conector F, né? Esse conector F você encontra ele muito nesses modems de TV a cabo, né? É bastante comum você encontrar eles também no quadro de distribuição. Então, esse daqui, ó, esse biquinho que está aparecendo aqui, é o condutor central, que a gente tinha mostrado lá no primeiro slide, né? Esse daqui é o cabo, a gente só consegue ver a capa externa dele, que é branca, e essa parte metálica aqui é o conector F, né? Então, esse daqui é um conector F macho, você enrosca ele, né? Você vê que ele é uma rosquinha, você coloca ele aí no dispositivo e gira essa parte aqui para prender. E esse outro conector é um dos conectores também que você mais vai encontrar. Esse daqui você encontra muito em câmera de CFTV, câmera de circuito fechado analógica. Esse daqui é o conector que você vai encontrar nelas, não só na parte da câmera, mas no gravador. Né? Quando você tem um gravador para câmera de CFTV, as entradas também são do tipo BNC. Só que tanto o cabo o conector que você encontra na câmera quanto no gravador vai ser um BNC fêmea, né? Esse aqui no caso é um BNC macho. Então aqui a gente está vendo, normalmente esse cabo aqui ele tem essa proteçãozinha. Então isso daqui é um pininho que você coloca em cima do condutor central. Esse daqui não é o condutor central, né? Você põe uma proteção em cima dele. E esse daqui então é o BNC macho. Percebam que aqui ó, ele está meio amassado, porque quando você, nesse caso aqui, né, você coloca o conector e tem uma ferramenta para fixar. Né? Então você aperta ele aqui e ele fica meio que, parece que é amassado, mas na verdade é porque ele foi prensado. Né? Depois que você conectou ele direitinho, você prensa essa parte aqui no cabo coaxial. Existem ferramentas, obviamente, usadas só para isso. O pessoal que trabalha aí com CFTV ou com TV a cabo certamente vai ter o seu kit de ferramentas para lidar tanto com conectores F quanto com conector BNC. Agora, se você estiver lendo um livro de certificação de redes, né, até hoje, se você pegar um livro novo, para um livro do ano passado, de certificação da Cisco, ou do Network Plus, ou alguma coisa assim, é capaz do livro ainda mencionar redes com cabo coaxial. Né? Por quê? Porque há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, na época ainda do Hub, há um bom tempinho já, né, você encontrava aí redes feitas com cabo coaxial. E quais eram esses cabos coaxiais? Né? Nós tínhamos o cabo coaxial RG8, também chamado de ThickNet, porque ele era um pouquinho grosso, e ele era usado em redes 10 base 5. Né? O que quer dizer? 10 quer dizer que ele tinha capacidade de 10 megabits por segundo, base porque esse base aqui significa baseband, banda base. Em outro vídeo a gente explica direitinho o que é isso. Porém, assim, basicamente, banda base significa que a comunicação usa toda a largura de banda para aquela comunicação.
Então esse cabo aí ele é usado só para rede e não pode trafegar mais nada além dele. Quando a gente fala banda larga ou broadband em inglês, quer dizer que você pode usar aquele meio de comunicação para levar mais de um tipo de sinal. É o que acontece com TV a cabo, né? Eu estou mandando telefonia, estou mandando sinal de TV e estou mandando também o sinal de internet. Então é isso que quer dizer esse base aqui. Então esse base é de banda base. E o 5 quer dizer que ele atingia uma distância máxima de 500 metros. Esse aqui era um cabo amarelo, você não encontra mais ele para vender, já virou peça de museu. A mesma coisa para o 10 base 2. O 10 base 2 eu usava o RG58 já, que eu havia comentado que hoje em dia você não encontra mais aí para vender, né? Ele também era chamado de Thin Net, ou porque ele era um cabo mais fino, né? Ele também tinha capacidade de 10 megabits, também era banda base, só que a distância era até 185 metros. Então, hoje em dia, se você encontrar uma placa de rede para ir num computador com um conector BNC, já é praticamente uma peça de museu, né? Uma placa que você tem que guardar aí como recordação, como curiosidade. Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar uma rede como essa aí para você dar manutenção e muito menos para montar. Só que ela ainda esse tipo de conexão ainda é encontrado aí nos livros, né? Eles fazem menção sobre cabo coaxial, mas na prática hoje como eu disse, existem vários tipos de cabo coaxial e existem muitas utilizações para esse tipo de cabo. Mas no nosso dia a dia, o que a gente mais vai encontrar cabo coaxial, de fato, é em operadoras de TV a cabo, antena coletiva, normalmente também usa um cabo com menos malha, aquele negócio todo, ou a parte de CFTV analógico, beleza? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria falar aí sobre cabo coaxial. Nos últimos vídeos aí nós conversamos um pouquinho aí sobre diversos cabos que você vai utilizar aí no dia a dia, que você vai encontrar na parte de redes, né? Nós falamos sobre cabo UTP, nós falamos sobre fibra ótica e hoje nós fizemos aí alguns comentários sobre cabo coaxial. Quem tiver Twitter, então, pode seguir a gente aí no @bosontrainer, pode procurar a gente lá no Facebook, assinar aqui o nosso canal no YouTube, dar o seu joinha pra gente. E é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado por estarem acompanhando aí os vídeos no canal Boson Treinamentos e até a próxima.